você está vendo este vídeo, você está atualmente vivenciando uma tempestade de esporos. Este é um fenômeno climático recente. Nuvens estão se aproximando de sua localização carregando bilhões de esporos. Eles viajam pelo ar. Um único esporo é suficiente para infectar um hospedeiro. Certifique-se de ficar em casa, trancar suas portas e janelas. Não saia de casa sob nenhuma circunstância. Espere até que a tempestade passe. Tente não ter medo e espere pacientemente. Como identificar a infecção? Os esporos podem entrar em sua corrente sanguínea através de seus pulmões, um corte aberto ou qualquer ferida exposta. Os sintomas levam apenas alguns minutos para aparecer. Estágios da infecção. Estágio 1. Confusão geral. Os sintomas são suor, febre, dor de cabeça, vômito. Uma vez que um hospedeiro começa a desenvolver esses sintomas, não há curará a cura possível. Uma vez que um hospedeiro começa a desenvolver esses sintomas, ele deve entrar em contato imediatamente com as autoridades de saúde locais e aguardar novas instruções. Estágio 2. Assumindo o controle. Os sintomas são paranoia grave, alucinações visuais e auditivas, desejo incontrolável de socializar. Os esporos chegaram ao cérebro do hospedeiro e estão começando a assumir o controle. Estágio 3. Ativação. Os sintomas são desejo incontrolável de ir para lugares altos. Os esporos foram produzidos no corpo hospedeiro. A infecção atingiu seu estágio de maturidade. Estágio 4. Floração. Para maior capacidade de sobrevivência, siga o Manual de Sobrevivência da Tempestade de Esporos ou consulte a seguinte página da web. Bem, essa foi definitivamente uma introdução. Oi, eu me chamo Kiara. Posso te contar uma história? Você é uma pessoa comum que apenas deu azar de se encontrar no meio de uma tempestade de esporos. Mas não se preocupa, você está na segurança da sua casa e só precisa seguir as instruções que o Departamento de Controle de Pragas deixou para poder passar por essa tempestade sem muitos problemas. Apenas tome cuidado com os infectados do lado de fora e com as escolhas que você faz durante a tempestade. Micopsicose, não sei como se pronuncia isso. Ou traduzindo, micopsicose é uma visual novel de sobrevivência, onde você joga na pele do ou da protagonista e pode dar um nome para o seu personagem. Nuvens pesadas contendo esporos de micopsicose estão se aproximando da área onde você mora. Se tu quiser sobreviver, você precisa ficar dentro de casa e seguir rigorosamente as regras estabelecidas pelo Departamento de Controle de Pragas. Nessa visual novel, tu vai viver uma tempestade de esporos em primeira mão. Você tem a tarefa de não só sobreviver à noite, mas também de cuidar das pessoas ao seu redor. Você vai explorar o cenário da sua casa, conhecer e interagir com outros personagens e decidir se confia neles o suficiente para deixá-los entrar em sua casa ou se prefere não arriscar. Depois do aviso na televisão, você vai dar uma olhada no site e descobre sobre mais algumas coisas que podem te ajudar nessa tempestade. O telefone toca e você vai atender. Ona, sua vizinha, está do outro lado da linha. Aparentemente, ela se mudou apenas um mês depois que você, e essa é a primeira tempestade de esporos que ela presencia. Você, como bom vizinho que é, oferece algumas palavras de conforto para ela. Olha, Ona, a tempestade de esporos só dura algumas horas. Vai ficar tudo bem se você apenas ficar dentro de casa. Vocês conversam mais um pouco e ela agradece por suas dicas antes de desligar. A Ona tá ligando novamente.
Ela diz que costuma beber água da torneira e pergunta se tem algum problema se ela fizer isso, já que os esporos se espalham pelo ar e talvez possam ter entrado no sistema de água. Ela quer a sua ajuda para decidir o que fazer. É aqui que o jogo te dá a sua primeira escolha. Você tem duas opções de sim e duas de não. Escolhendo a opção que diz que beber água não é seguro de jeito nenhum, ela te agradece e vocês dois desligam. Tem alguém na sua porta da frente. Como que esse cidadão de bem ainda tá vivo parado assim do lado de fora de uma tempestade de esporos? Ele diz que o nome dele é Ray e que ele é um agente do governo que representa o Departamento de Controle de Pragas. Ele pergunta se pode entrar para conversar com você, mas como você não é bobo nem nada e leu as instruções do site, você sabe que é impossível ele estar do lado de fora e ainda não estar infectado. Tu questiona do porquê dele não estar usando uma máscara. Ele fica em silêncio e diz que vai buscar uma. Você vai checar o barulho que veio do porão e descobre que tem uma pessoa lá. Ele diz que estava na rua quando a tempestade começou e por isso teve que invadir o seu porão para se esconder da tempestade. Mas no processo, ele percebeu que a porta do teu porão tá quebrada e não vai demorar muito até que os esporos invadam o lugar. Você pergunta o nome dele e ele diz que é Hugo. Ele pergunta se você pode deixar ele entrar. Você acabou de conhecer ele e obviamente não confia. E se ele já estiver infectado? Você rejeita o seu pedido e ele até que aceita numa boa. Afinal, se ele estivesse na sua posição, também faria o mesmo. Talvez você tenha feito a escolha errada. Ele diz que agora tem a máscara com ele e pergunta novamente se ele pode entrar. Você já viu que esse cara é persistente, então diz se vocês não podem ter essa conversa com ele do lado de fora. Você vê que ele tem alguma dificuldade em manter a conversa. Suas palavras são confusas e ele claramente não sabe o que está falando. Em algum momento ele diz que veio entregar um filtro de água para você, para que você possa ser capaz de beber água da torneira. Mas você não vê nenhum filtro de água com ele. Ele diz que vai buscar o filtro. Você pergunta o que ele quer agora. Ei, relaxa. Eu não sou um zumbi ainda. Então não precisa me tratar como um pedaço de merda. Você pede desculpa e diz que está passando por muita coisa essa noite. Hugo não leva pro pessoal e fala que já está acostumado com esse tipo de tratamento. Você se sente um pouco mais mal agora. Tentando melhorar a situação, você pergunta se você pode ajudar ele com alguma coisa e ele diz que você poderia deixar ele entrar na sua casa. As opções aparecem na tela. Não, você ainda não confia nele. Você pergunta se pode ajudá-lo com outra coisa além disso. Hugo diz que no porão tá muito frio e pergunta se você poderia deslizar um cobertor ou algo parecido por debaixo da porta. Você concorda, afinal, é a única coisa que você pode fazer por ele nessa situação. Agora, com o filtro de água na mão, ele pergunta novamente se pode entrar. Você questiona ele novamente e argumenta se ele tem alguma identificação para provar que ele é mesmo quem diz ser. Ele diz que vai buscar uma. Você espera que ele não volte. Alguém entrou dentro da sua casa. Hugo pergunta de dentro do porão se tá tudo bem, mas você não tem certeza. Ona tá parada bem na sua frente. Me desculpa, mas eu não consegui resistir. Eu tava tão solitária. Eu tentei fazer o que você me disse, mas eu comecei a me sentir doente, sozinha. Ela tá infectada e você sabe que precisa sair de perto dela imediatamente, ou vai ser tarde demais pra você. Me diga, eu sou bonita? Eu quero ser bonita. Eu quero ser bonita e florescer. Nós precisamos ir para um lugar alto. Assim nós dois nos tornaremos bonitos. Você começa a se sentir tonto. Sua visão fica embaçada. Você precisa escapar. Mas no fundo você sabe. Você soube desde que viu Ona dentro da sua casa. Não adianta para onde você vá. Quarto, banheiro, cozinha. Você sabe que é tarde. Seu corpo não é mais seu. Você quer ser bonito também. Você quer florescer. Você precisa ir para um lugar alto. As ruas estão quase totalmente vazias, como se todo mundo tivesse desaparecido, mas você sabe que não. Você não consegue mover o seu corpo, mas ele se move mesmo assim,
como se um mestre de marionetes o controlasse de fora através dos fios. Mas você sabe, o mestre de marionetes está dentro de você, com fome, apodrecendo, reproduzindo, puxando seus tendões como se fossem cordas. Mas tá tudo bem. Você não precisa se preocupar mais. Porque de agora em diante e até o fim, você é um de nós. Você é um com a gente. Você vai ser bonito. Esse é um dos finais ruins do jogo. Eu falei pra você tomar cuidado com as decisões que fazia. Cada final depende de uma série de escolhas que você pode fazer. Mas o quê? Tu quer tentar outra vez? Tudo bem por mim. Mas vê se faz as coisas certas dessa vez. Dessa vez, você aconselha que Ona tome a água da torneira, já que o sistema de encanação é isolado o suficiente para que os esporos não entrem. Ela agradece e vocês dois desligam. Você acha uma toalha no banheiro para o Hugo e desliza por debaixo da porta. Ele aceita a toalha e você consegue ouvir ele se enrolando com ela. Ele agradece e você sente um pouco de conforto vindo da voz dele. Hugo diz que mal pode esperar para voltar para casa e ver o Al. Você pergunta se Al é o parceiro dele ou alguém da família. Não. Al é o meu gato. É o apelido para Alfredo. Eu resgatei ele quando ele ainda era um filhote e ele tem sido minha companhia desde então. Você diz que sempre quis ter um animal de estimação, mas antes queria ter certeza que conseguia dar uma boa vida para um animal antes de ter. Ele diz que a casa dele ficou muito mais confortável com a presença do seu gato e que está aliviado por ter deixado a água na tigela de Al antes de sair. Vocês conversam mais um pouco antes da conversa se encerrar. Você pergunta o que Hugo precisa e ele diz que só queria te agradecer novamente pela toalha. Normalmente as pessoas não tratam ele muito bem. Ele diz que esteve sozinho a vida toda e só possui Al de companhia, e que as pessoas com quem ele interagiu, no máximo, apenas o toleram. Ele agradece por você estar ajudando ele sem nem mesmo saber como ele se parece, e nessa situação horrível em que vocês dois estão. Você diz pra ele que não há necessidade de agradecer, mas ele insiste e diz que quando esse inferno de tempestade acabar, ele vai te convidar para tomar uma cerveja. Você aceita e faz disso uma promessa. Hugo não é uma pessoa ruim como você pensava. Você pergunta se ele não vai pedir para entrar na sua casa novamente. Ele diz que tá tudo bem e até faz uma piada dizendo que não quer que você acabe roubando a toalha confortável dele. Vocês dois riem juntos e por um momento você esquece da tempestade lá fora. Ona precisa da sua ajuda de novo. Ela diz que está com frio e não possui nenhuma roupa para se aquecer, já que o seu caminhão de mudanças ainda não trouxe todas as suas roupas. Ela pergunta se é seguro ligar o aquecedor, já que teoricamente o calor mataria os esporos. Mais escolhas aparecem na tela e você diz para ela que essa não é uma boa ideia. Em vez disso, você aconselha que ela faça exercícios para se aquecer. Ela agradece e desliga. Ona liga para você claramente agitada. Ela diz que estava fazendo exercício na sala para se aquecer quando o alarme de segurança tocou. Ela foi checar sua porta e viu um infectado tentando entrar. Ela avisa que a sua porta não foi quebrada, mas ela não está tão confiante de que a sua tranca consiga resistir se o infectado voltar. Ela pergunta o que ela deve fazer. Mais opções de escolhas aparecem na tela. Você diz para ela pegar algo para se proteger e se trancar no banheiro. E quando tudo isso acabar, você vai entrar em contato com as autoridades, mas que no momento o mais importante é ela se esconder e se manter segura. Ela pede para você não se esquecer de ligar para as autoridades e agradece por tudo o que você fez por ela. E se ela conseguir sobreviver, ela definitivamente vai te convidar para beber ou assistir um filme. Vocês dois se despedem e você deseja que ela fique bem. Você vai até Hugo e, se sentindo confiante de que ele não está infectado, você deixa ele entrar. Hugo parece hesitar um pouco, não querendo colocar você em risco, mas também não querendo ser infectado se ficar mais tempo no porão. Então ele sai. Ele fica em silêncio por um momento e você pergunta se tem algo errado. Hugo diz que a sua sala de estar é bem mais limpa que o seu porão. Você diz que já se arrepende de ter deixado ele entrar e vocês dois riem. Bom, pelo menos você não tá mais sozinho dentro de casa. Você faz a mesma coisa que fez no outro final. Continua negando o pedido do agente maluco de entrar na sua casa e de vez em quando bate um papo com o Hugo
que se mostra uma pessoa bem legal. Não tem ninguém do lado de fora. Você vê uma trilha vermelha no chão que vai até o outro lado da rua. Parece sangue. Você olha com mais atenção. Não, isso não é sangue. Isso é musgo. Você continua batendo um papo com o Hugo esperando o tempo passar, até que você escuta o som das sirenes do lado de fora e a anunciação de que a tempestade parou. Você cumpre a promessa que fez para Ona e vai em direção até o telefone para ligar para as autoridades e pedir para irem até a casa dela. Pronto, não há mais nada que você possa fazer. Você vai em direção a Hugo, conversa mais um pouco, pega uma cerveja da geladeira e decide beber junto dele. Hugo e Ona, ambos estão vivos. Parabéns, você conseguiu um final bom. E essa é a história do jogo Michael. Eu não consigo pronunciar o nome dessa bagaça. Mas tá aí pra vocês, essa é a história do jogo. Quero agradecer a você que chegou até o final do vídeo. O meu nome é Kiara e até a próxima.